Estimadas irmãs, estimados irmãos, que Jesus nos abençoe nesta noite. Gostaríamos sim de conversar. Eu espero que não tenham a expectativa de uma palestra, de alguém que vem trazer algo que seja diferente daquilo que nós conhecemos. Mas estamos aqui com o propósito de falar de um tema, mas utilizando mais como uma reflexão, para que nós possamos, assim, à luz do Evangelho de Jesus, da sua doutrina, podermos nos posicionar diante desses momentos que nós estamos vivendo, já que o tema é viver em paz no mundo de hoje. Viver em paz é um ensejo que a humanidade tem desde que aqui esteve existindo os homens. É uma vontade de se exercer esse sentimento, de viver em harmonia, de respeitarmos mutuamente. Mas quando nós olhamos a nossa história, eu digo a nossa história, porque estamos fazendo a reflexão com a visão do Espírito imortal. Nós estamos fazendo a reflexão com a visão de nascer, viver, morrer, tudo acabou. Nós estamos numa casa espírita e, naturalmente, esta visão ela se faz própria, até para que as reflexões tenham um embasamento mais seguro e correto, porque não podemos raciocinar apenas com a existência, com a experiência que nós estamos vivendo agora, que é uma apenas dentre inúmeras, já que temos apenas uma vida e muitas experiências, muitas existências. Então, esta perspectiva de viver em paz é um ensejo que, ao longo do tempo, a humanidade vem querendo conquistar. Entretanto, nós observamos na história que essa conquista se faz através de conflitos. Por exemplo, eu estou com um amigo e desejo estar com harmonia e ele, de repente, ele traz alguma coisa que eu não gosto. Eu digo o contrário. E se não estivermos atentos, cria-se um conflito interpessoal. Se eu estou no lar, eu tenho uma constelação familiar. Tenho filhos, tenho esposa, tenho esposo, tenho amigos, posso ter paz no lar. E, na realidade, um assunto qualquer, um tema, até mesmo a escolha de um time de futebol. Não é? Nem todo mundo torce pelo mesmo time. Isso pode gerar um conflito. E este conflito pode arranhar aquele sentimento de paz que naturalmente deve haver na harmonia do lar. Estamos no trabalho, desejando realizá-lo também no clima de paz. Mas às vezes o chefe não é aquele que nós temos a expectativa. Ou mesmo nós, o subordinado, não somos aquele da expectativa do chefe. E fica um clima que não é de paz. Quando nós raciocinamos com a sociedade, nós iremos verificar que até nas eleições daqueles que representam a sociedade, eles já começam partidos, porque tem um nome de partido. E nesses partidos nós observamos que o clima nem sempre é de paz. Deseja-se, fala-se, entretanto, é conflitivo. E as nações, nós temos experiências variadas. Nós olhamos que as guerras, elas foram de várias denominações. Inclusive, utilizamos guerras em nome do Cristo, colocando à frente da bandeira
até as instituições, com seus representantes religiosos, fazendo a bênção das armas. E nós não observamos, em momento algum, Jesus, em sua doutrina, trazendo-nos as armas convencionais dos homens. Ele nos traz, sim, a arma do amor, da harmonia, da paz. E ele nos falou: deixo-vos a minha paz. Não a dou como os homens a dão. Então, quando nós analisamos a paz que os homens buscam, elas têm um segmento que ela é conquistada através do conflito, da luta, da intriga, da conquista. E o interessante, quando alguém conquista para ter um momento de paz, ele é transitório, dura alguns anos, porque aquele que perdeu, ele vai trabalhar na surdina para ter uma conquista sobre aquele que ascendeu naquele momento, e a partir de então começa esse ciclo. E vemos culminar com duas grandes guerras, já sofisticadas, em busca de quê? Domínio, sim, mas um domínio para uma pseudo-paz, que os homens assim desejam. Mas a verdadeira paz, ela não é esta. Se fosse, Jesus não diria que daria uma paz diferente da dos homens, a dele. Ora, se ele nos traz uma paz diferente, eu gostaria de conhecer essa paz. Porque a dos homens eu já conheço. Ela tem como base os conflitos, os interesses. E raros são aqueles que convivem em paz. Porque os homens que conviveram em paz e, utilizando-se dela, conquistou até império. Nós temos o exemplo de Gandhi, que ele era não violento. E sem violência ele conquistou o Império Britânico. Porque ele tinha paz. Ele vivia em paz. Só que nós observamos que no momento que nós estamos vivendo, nestes dias, nestes momentos que são graves, muito graves, nós estamos desejando paz. Mas verificamos que as guerras aí estão instaladas. Nós falamos da guerra entre dois países na face da Terra. E ela tornou-se evidente pela mídia. E nós esquecemos que na face da Terra tem quase 30 grandes conflitos nos países. Tem na África bastante. Sem contar os conflitos, como eu me referi, em núcleos menores. E o interessante é que nesses momentos graves que nós passamos, que são os momentos mais difíceis para que nós possamos tomar as deliberações, são os momentos também mais adequados para nós verificarmos o estado de espírito nosso interiormente. Porque são nos momentos graves que eu tenho condições de verificar a guerra ou a paz na minha intimidade. Vocês já verificaram isso? São nos momentos difíceis, graves, que nós temos a oportunidade de aferir se nós estamos em guerra ou em paz na nossa intimidade. Se alguém me perguntar como é que você vê a vida, você vê a vida através de quê? Eu posso responder através das vistas. Muitos acharão correto, mas é uma afirmação não correta. Ninguém vê o exterior com as vistas. As vistas são instrumentos apenas para nós verificarmos as coisas que aí estão, mas nós vemos com o interior. Queremos ver o exemplo?
Estou em Orlando, férias, maior alegria. Vim com os meus filhos e a esposa não pôde vir, ficou no Brasil. E quando nós estamos naquele ápice da alegria, de passeio, marcando, é amanhã que nós vamos a Orlando, à noite eu recebo um telefonema. E a partir daquele telefonema, tudo muda. Aquela expectativa, aquele dia maravilhoso, ele mudou por uma notícia que eu recebi da minha esposa, que não era uma notícia agradável. Quando eu acordo e eu estou alegre, pode estar nevando, chovendo. Eu saio com o carro, às vezes nem enxergo muito, mas eu estou muito alegre, o dia está maravilhoso. Mas naquele dia era um dia ensolarado, uma temperatura maravilhosa em Orlando. E eu, o carro com meus filhos, tinha que voltar para o Brasil e o dia não estava bom. Porque no meu interior, aquela notícia, ela encontrou em mim uma guerra, que eu não estava em paz. Então, neste momento, viver a paz no mundo de hoje, nós precisamos analisar e aferir o nosso interior. Como as coisas que estão acontecendo, que chegam através das notícias, como é que eu as recebo? Me exalto? Fico tranquilo? Fico apático? Se a guerra de fora eu a recebo com outra guerra interior, é sinal que o meu interior está em guerra. E a paz que eu estou querendo não é a que o Cristo nos deixou. Porque a paz que Ele nos deixou é outra. E Ele nos prometeu. Só que tudo que Ele diz, Ele fez. Ele disse assim: a minha paz vos dou. Ninguém dá o que não tem. Não é verdade? Ele nos deu paz? Sim. Foi vilipendiado, esbofeteado, foi negado pelos amigos, foi traído. Nunca fez autodefesa. Perguntaram para ele naquele momento do julgamento: és rei? E ele apenas respondeu: tu dizes que eu sou rei. Você quer enviar uma mensagem? Desculpe, que é só seguir. Ela é muito amiga. Só precisa ser um pouquinho mais educado. Então, perguntaram: és rei? E ele diz: tu dizes. E ele faz uma outra pergunta: dizes que eu sou rei porque ouves dizer? Porque naquele momento Pilatos estava sendo a todo instante com os ouvidos cheios de informações daquilo que diziam para ele o que era Jesus. Se ele respondesse não, que não respondeu, a história era outra. Mas ele não respondeu porque, na realidade, ele estava falando aquilo que ele não vinha dizer. Ele não sabia. Mas Jesus sempre se manteve em paz. Mas por que a chave da paz de Jesus? É porque, na sua intimidade, ele a construiu com base na fidelidade a Deus, na confiança em Deus.
na certeza de que ele estava entre nós para atender ao compromisso que ele havia feito com Deus. Consciente desta responsabilidade. E diante de todas as dificuldades, ele manteve-se em paz. Por isso que ele disse, eu estou dando esta paz que eu tenho. E naquele momento que era direcionado ao Morro da Caveira, ao Gólgota, ele nos trouxe também ensinamentos. João falou, se fosse escrever tudo que Jesus nos ensinou, não haveria livros para colocar. Nada que Jesus fez não deixou ensinamento. E nós vamos aprendendo cada vez mais à proporção que a gente vai se debruçando sobre a sua personalidade descrucificada. E naquele momento do Gólgota, quem visita o local nos dias de hoje, certamente o guia vai dizer que, olha, ali é o Gólgota, Jesus saiu daqui com a cruz, e ele andou, e tem os pontos onde ele caiu, né? Olha, ele caiu aqui, se é igual ou não, a gente não sabe. Não interessa, mas o fato é que ele caiu. E ele diz, olha, caiu aqui, levantou, caiu ali, e assim foi. E tem um local onde apareceu o Cirineu. Só não vale fazer como um grupo de amigos brasileiros que foram visitar, e um guia em determinado instante mostrando, aí dizendo, olha, quando estava lá de Jericó, naquele local onde Jesus nos conta, o bom samaritano, aí ele falando que ali foi o local onde estava o bom samaritano. Aí um brasileiro esperto olhou, por favor, o senhor podia repetir? Ele falou, é aqui que estava o bom samaritano. Aí o brasileiro não quis decepcioná-lo. Na intimidade falou assim, bom samaritano é uma parábola. Não teve lugar aqui nenhum onde estava esse homem. Jesus contou uma história para nós entendermos a prática da caridade. Ele ficou esbranquiçado, agradeceu muito, e parece que nunca mais ele contou essa historinha de dizer que ali era o local onde estava o bom samaritano. Mas na ida ao Gólgota, Jesus caiu, levantou. Tem algum ensinamento dessas coisas? Tem. Jesus, naquele momento, ele tinha um objetivo, um propósito. Ele tinha que ir para o Gólgota, para o Morro da Caveira. Já era previsto pelas Escrituras de que o Messias ele seria crucificado e que ele também apareceria no terceiro dia. Mas Jesus, sabemos hoje, que é o governador da terra. E as previsões, as profecias anteriores foram autorizadas por ele, na preparação da sua chegada. Então ele não podia desfazer daquilo mesmo que ele já tinha no planejamento espiritual já estabelecido. Ele cumpriu, mas deixou o ensinamento. Então ele tinha um objetivo. O objetivo dele era o Gólgota, mas nos ensinando que nós também temos objetivos. O nosso objetivo é o progresso. Como espíritos imortais, submetidos à lei do progresso, que é uma determinação divina, chegarmos à angelitude. Então nós caminhamos para este progresso, caminhamos para este ponto. E ele, neste seu objetivo, ele caiu. Levantou. Não há registro de que ele caiu e ficou prostrado. Eu tenho plena convicção que ele poderia até levitar, levar nas costas e chegar lá em cima, pode me crucificar, mas ele não fez isso. Ele caiu, mas levantou. Andou, caiu na frente. Outro ensinamento. Na caminhada desta lei do progresso a que estamos submetidos,
a queda, ela faz parte da caminhada. Porque somos perfectíveis. E, naturalmente, estas experiências de escolhas equivocadas nos possibilitam ter os ensinamentos. O que não vale é você cair, ficar prostrado. E repetir o erro. Repetir agora, vou repetir depois. Aí vou repetir depois, fico repetindo o erro. Quer dizer que eu não aprendi nada, até o dia que eu aprendo. Então ele disse, olha, caí, levantei, quer dizer, nesta caminhada, a queda faz parte. Mas não vale ficar com sentimento de culpa e nem tampouco pensando naquele momento da queda. Ah, mas você caiu aqui e caiu ali. Sim, mas eu não caí no mesmo local. Eu andei e caí em outro local. A outra queda é uma experiência nova, mais avançado, porque não foi no mesmo ponto. E durante esse percurso, a lei previa que qualquer cidadão poderia ajudar aquele que levava a cruz. Aí veio o Cirineu. E ele poderia dizer, Cirineu, muito obrigado. Esta cruz é minha, eu irei carregá-la sozinho. Mas não, ele aceitou. E prosseguiu com a ajuda do Cirineu, outro grande ensinamento. A dizer-nos de que nesta caminhada do progresso, as quedas, elas fazem parte, mas desde que nós caiamos aqui, aprendamos com a queda, avancemos, se cairmos novamente em uma nova experiência, mas que durante esse período jamais faltará um Cirineu. Teremos sempre alguém para nos ajudar, seja o anjo guardião, seja o espírito protetor, seja um amigo encarnado. Então Jesus nos deixou um ensinamento. Mas diante de carregar uma cruz, uma coroa de espinho na cabeça, manter a paz que ele manteve, porque durante o percurso, aquelas milhares de pessoas que ali estavam, muitos foram curados por ele, conviveram com ele, e ninguém teve coragem de ajudar para levar a cruz, somente o Cirineu que estava chegando, um agricultor, e que, conduído por misericórdia, solicitou ajudá-lo. Mas ele manteve a paz, a serenidade. Num momento muito atroz, muito difícil. A cruz, a sua paz foi tão grande, que nos últimos instantes ele ainda roga ao Pai para perdoar, porque a nossa ignorância, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Não há registro de que ele, exceto nos filmes que a gente assiste, que é a licença poética do diretor, fazer aquelas cenas, porque é a imagem de quem está na cruz sofrendo. Mas nós imaginamos que Jesus, naquele momento, não houve grito, o cravo sendo colocado, ele fazendo qualquer sentimento de escândalo, a sua serenidade, até o momento em que ele toma a cabeça, sereno. Mas durante aquele período ele estava trabalhando em paz, inclusive deliberando ações para ajudar o seu discípulo que tomou uma atitude equivocada, arrependido, Judas, que se enfocava. E ele, como governador da terra, consciente, certamente, as suas instruções foram atendidas no plano espiritual. E quando ele, após as aparições, encontra os discípulos presos com receio dentro de um ambiente fechado, ele se apresenta para eles e os cumprimenta, desejando a todos paz.
E então? Sabemos que Jesus é guia e modelo. Ah, mas é Jesus, o governador da terra, o Espírito Crístico. Sim. Mas se nós não tivermos um guia e um modelo, como nós vamos seguir? Quem é que navega sem uma bússola? Hoje já não é mais bússola, mas o princípio é o mesmo. Quem é que navega sem o GPS? A gente se perde. A não ser que o GPS sejamos nós mesmos, porque já decoramos o caminho, mas há sempre uma referência segura para sabermos aonde nós estamos indo. E quando nós estamos com o GPS ou com a bússola, nós estamos em paz, tudo tranquilo, porque ele vai nos levando. Aí diz assim, olha, está à esquerda, está o local que você chegou, pode parar, a gente olha, está lá, o número, o local certinho. Mas se nós não temos, nós ficamos tumultuados. E aí uma experiência simples. O meu interior, a ausência de um GPS, me tumultua. Se eu conseguir manter-me em paz, é sinal que eu estou conquistando aquela paz que Ele nos deu. Porque a paz que Jesus nos ensinou, ela não está fora. A paz dos homens, ela busca no conflito, na guerra, no exterior. Na conquista do outro, para através do domínio, seja ele qual for, nós mantemos a ordem e a paz, que nós dominamos. E as coisas serão feitas de acordo com aquilo que nós determinamos. Mas ele nos ensinou que a paz não está fora, a paz está dentro de nós. E nos ensinou também que nós podemos descobrir se estamos em paz ou em guerra nos momentos mais tumultuosos e conflituosos que nós estamos. E viver em paz nos dias de hoje, no mundo de hoje, é a grande oportunidade para nós aferirmos se estamos em paz ou em conflito, em paz ou em guerra. Porque a todo instante estamos sendo convidados a seguir, ou a analisar, ou a criticar, ou a observar os fenômenos, os acontecimentos que hoje não são mais localizados, que estão acontecendo no mundo e que de uma forma ou de outra altera o nosso comportamento ou altera a nossa postura. E toda vez que nós mudamos o estado natural, a guerra dentro de nós, ela provoca também fenômenos físicos nas nossas células, no nosso corpo, possibilitando a não imunidade. Porque o telefonema que eu recebi, quando eu estava em Orlando com os meus filhos, inicialmente ele me deu um choque. E eu posso permanecer com este choque durante muito tempo, ou eu posso administrar o choque se eu estiver em paz. Que é natural, uma notícia, a gente também não somos pedra, nem gelo para ser inerte. A gente administra. Mas só podemos administrar se estivermos em paz, porque durante a guerra ou o conflito, a administração e as deliberações nem sempre são boas. Aqueles que se preparam para a guerra nos exércitos, eles aprendem que têm que estar com o raciocínio lúcido o tempo todo para fazer as estratégias, porque numa guerra tem 10 batalhas e quem ganha a guerra não quer dizer que ganhou as 10 batalhas. Você pode perder 9 e em uma batalha você ganha a guerra. Então é preciso você ter lucidez diante do embate, do conflito, para você raciocinar com as coisas e ver qual a melhor estratégia para você vencer aquele embate. E o telefonema é uma guerra que precisa de solução. Se naquele momento eu estiver em paz, eu vou lembrar da referência. Eu vou lembrar de Jesus.
Eu vou ter confiança em Deus. Saber que nada acontece sem a sua vontade. Que tudo está regido por uma lei de causa e efeito. Que às vezes eu estou submetido ao efeito, a causa não está no presente, mas está em outra época. E a notícia me veio, a ideia, eu verifiquei que a causa não está no presente. Aí eu me resigno, fico obediente, amenizo aquele choque, permaneço com um sentimento que ainda precisa ser administrado, devagar, em doses homeopáticas, e busco as estratégias para resolver o problema. Acalmo os filhos, digo para eles que perdemos tudo naquele momento, mas nós vamos ganhar porque viremos depois, são crianças, jovens, não entendem. Regressamos para o Brasil para resolver o problema. Resolvemos os problemas do Brasil em paz. Isso se eu estiver em paz. Com a paz que Ele nos prometeu. Se eu estiver em guerra, as soluções certamente irão causar-me problemas muito sérios de consequência no próprio corpo físico. Porque aquela notícia pode deixar os meus filhos aqui numa situação muito difícil. Porque ela foi tão forte, o choque foi tão grande, a guerra comigo interior, despreparado, foi tão grande que eu tive que obedecer. Problema lá, problema aqui. Porque eu não estou em paz. Então, viver neste mundo atual, em paz, só tem uma solução. Ou eu estou vivendo com Jesus, ou não estou. Se eu não estou com Jesus, eu estou em guerra interior. E as notícias me abalam. E me trazem consequências que às vezes eu acho que a causa é outra coisa, e nada mais é do que eu estar vivendo num momento tumultuoso, sem sabê-lo administrar, porque eu estou com uma guerra interior dentro de mim. Se eu estou em paz, terei serenidade. Com qualquer notícia, o que eu deveria temer? A morte, né? Mas Jesus matou a morte, provou que ela não existe, prometeu um consolador, um outro que viria explicar todas as coisas. Aí hoje eu tenho o evangelho dele redivivo, que tem como base os imortais, aqueles que eu achava que estavam mortos, virem dizer-nos de que eles continuam vivos, de que a vida no plano espiritual ela é estuante. Vai depender de nós, o que é que nós estamos vivendo aqui, porque tem um ditado que nós dizemos, tal vida, tal morte, não é assim? E é uma verdade. Se eu vivo aqui desiludido, uma vida onde as minhas práticas ela não corresponde ao bem, eu já estou desde agora sintonizado com todos aqueles que não praticam o bem. E quando eu passar para o plano espiritual, essa sintonia permanece. Porque seria muito injusto, e a justiça divina não tem justiça, a justiça são dos homens, eu pautar a minha vida num esforço tremendo para praticar o bem, desejar ao outro o que eu quero para mim, e eu desencarnar, chegar do outro lado da justiça divina, agora tu vai com o brau. Não tem lógica isso. Quando nós tivemos a oportunidade de realizar estudos com o companheiro, aí todos nós queremos ir para nosso lar. Que é a colônia que a gente conhece, que é muito bem descrita, que nos fala das belezas. E aí o pessoal fica, eu queria ir para nosso lar, mas
André Luiz passou 8 anos no umbral. Aí eu olhei para ele e falei assim, muito bem, você quer ir para nosso lar? Ah, eu gostaria. Por que você não vai? Ah, porque... Aí eu digo, olha, André Luiz não tinha doutrina espírita. Ele chegou lá nulo, sabia nada. Passou 8 anos no umbral porque ele teve práticas que naturalmente coerentes com aquilo que ele conhecia. Agora nós temos doutrina espírita, sabemos que tem umbral, sabemos que tem nosso lar, sabemos que o que nós fizermos aqui tem uma coerência na justiça divina, no plano espiritual. Então eu vou para nosso lar porque eu vou me preparar desde agora. Eu vou fazer o bem, porque não é justo eu desencarnar e a justiça divina me botar num lugar diferente daquele que eu estava aqui praticando o bem. Eu já estava no umbral, na Terra, uma vida como esta, tumultuado em volta e eu procurando a paz dentro de mim, para poder conviver neste ambiente em paz, praticando o bem, ajudando o outro, esquecendo de mim. Porque nós temos um propósito ao nascer. Propósitos que têm a vestimenta de cada um de nós. Mas tem pontos que são comuns. Os nossos propósitos têm a característica de cada um de nós. Tem 3 pontos que são comuns. Nós nascemos para nos ajudar mutuamente. Nós nascemos para aprendermos mutuamente. Mas todos nós nascemos, sobretudo, para servir. E não para ser servido. Será que nós estamos servindo? Aprender, a gente aprende, né? Porque temos uma profissão, o professor ensina ali, e na realidade não ensina, porque o professor também aprende com os alunos. Então ele vai passando as informações, vai revelando para os alunos aquilo que é interessante. E nós vamos aprendendo. Através do estudo, em conjunto, na casa espírita. Ajudar mutuamente já começa a ter um requisito um pouco diferente, porque tem muita gente que não pode ajudar, porque é muito egoísta, e aí quer ajudar aquilo que é do seu interesse. Mas é um processo. E normalmente quem não gosta de ajudar não gosta de servir, gosta de ser servido. Então, se nós colocarmos isto, que fica claro, é claro para nós, que abraçamos uma doutrina que nada mais é do que o Evangelho de Jesus redivivo, que vem nos expor estes comportamentos, vem nos convocar para uma paz diferente da dos homens. Só resta-nos arregaçar as mangas e partir para a construção desta paz. Para que nós possamos verificar as coisas do exterior, não mais com os olhos, mas com o nosso interior. É uma construção, não é fácil. Porque trazemos conosco, eu vou repetir, não sei se alguém ouviu ontem, quando eu estive, mas nós trazemos um zoológico. Tem gente aqui que não gosta de fera, né? Mas tem fera. Dentro de si, todos nós temos um zoológico. Não é à toa que quando Kardec pergunta o que é ser espírita, e os benfeitores espirituais respondem. É aquele, tem uma palavrinha que é bem apropriada, que doma as más inclinações. Más inclinações é egoísmo, é vaidade, é orgulho, é inveja. Domar isto é domar a fera. Porque elas são tão fortes que nos dominam mesmo. E o domador, ele tem sempre na mão chicote ou chicotes.
para domar a fera. E nós estamos na grande oportunidade, porque nós pedimos. O livro dos Espíritos nos esclarece. As provas são solicitadas pelos Espíritos. Ah, mas eu cheguei no plano espiritual, mal tive tempo de acordar, nasci novamente, não escolhi nada. Perfeito. Quem escolheu por você, escolheu de acordo com a sua necessidade para o seu progresso intelecto-moral. Se você tivesse condições de escolher, você escolheria nada mais, nada menos do que isso que você fez. Certa feita, uma senhora estava com tantos problemas a respeito da sua vida, que ela achava que a cruz que estava carregando era muito pesada. Ela não aguentava mais. Ela rogou tanto, pediu tanto a Deus para ajudá-la, que uma noite ela teve um sonho. Ela se encontrava no plano espiritual, diante de um mentor. Aí o mentor ouviu-a. E ela contou as suas lamentações. Aí ele chegou para ela e falou: você está achando que a sua cruz está pesada? Ela falou: está pesada. Eu não aguento. Então tudo bem. Você quer escolher uma? Ela falou: eu quero. Aí ele conduziu, tinha uma sala enorme, cheia de cruz. Aí ela olhou aqui, olhou ali, olhou, pensou, ele já escolheu ela já, então vai lá. Aí ele foi. Quando ela chegou lá, que pegou a cruz, estava o nome dela. Aquela sala estava cheia de cruz, mas a cruz correspondente a cada um. Ela não iria pegar outra cruz. A cruz que ela achou que ela poderia carregar era a mesma que ela já estava carregando. E ela acordou interpretando o sonho, graças a Deus, com forma correta, resignou-se. Aí lembrou da referência. O Pai não coloca fardos pesados em ombros leves. E aí carregou a sua cruz resignada. Ela teve a oportunidade de rogar e as suas rogativas foram atendidas, teve um sonho, voltou com a clareza do sonho, e quem não tem? Temos que ter confiança. E fé é confiança para a gente chegar e dizer: não, meu Deus, está pesado, mas o que está faltando em mim é vontade. Eu sou capaz de levantar isso, eu vou fazer. E lembra de Jesus lá, sereno. Carreguemos a cruz, mas com um semblante de paz. Chico Xavier carregou cruz? Acho que não, né? Ele era tão tranquilo, com paz. Dormia sempre no dia que não acordou. Ele dormia pouco. Acordava hoje, só ia dormir no dia seguinte, poucas horas. Um dia ele estava na fila, já bem tarde, aí ele olhou, a fila grande nunca acabava. Aí ele começou a pensar que ele não ia aguentar, porque ele estava com o corpo cansado, e aí ele já ia chamar alguém para dizer: olha, atende a fila até aqui. Aí Emmanuel aparece para ele e diz: Chico, qual é a preocupação? Oh, Emmanuel, que bom você veio. Olha a fila. Eu não vou aguentar. Aí ele olhou para ele: Chico, ajoelhou é para rezar. Ele atendeu todo mundo. Não cansou, não caiu, saiu mais reabastecido do trabalho. Então a paz, neste momento, antes de querermos a paz, nós devemos fazer uma reflexão. Qual reflexão? Como é que está o meu interior? Eu estou em guerra ou estou em paz? Ah, eu estou em guerra. Então, essa paz aqui não é a paz do outro. Então, eu vou trabalhar esta guerra interior para transformar em paz.
Os problemas de fora vão estar acontecendo, mas não estou preocupado com eles. Eu vou preocupar comigo. Mas eu estou em casa, tem aquele probleminha porque eu torço para o clube tal, meu filho para o outro clube tal, e quando tem um jogo do clube tal, eu não quero nem assistir, eu vou lá para dentro. Digo, opa, peraí, é bem assim. Ele tem o direito de ter um clube tal. Eu tenho o direito de ter o meu. No próximo jogo, eu vou assistir com ele. Vou sentar ao lado dele e vou vibrar com ele. Ele vai estranhar, papai ficou, tem alguma coisa de errado. Mas é a transformação da guerra no interior da paz. Aí depois ele vai ver que ele vai assistir no meu time. E ambos vão ter as suas opções, mas não vai ter guerra. Viver em paz, que é muito mais importante. O aglomerado, a constelação familiar, que é um compromisso assumido no alto para a reparação dos amigos, inimigos do passado, numa família transitória, passageira, que é ligada pelos laços sanguíneos, para que através dela nós construamos a verdadeira família espiritual, para que a fraternidade universal se instale. Eu preciso da paz que ele prometeu. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. E nós estamos diante do laboratório, neste momento, melhor para construir esta paz interior. Porque primeiro nós rogamos ao alto protagonizar esses dias. E o alto nos concedeu. E nós estamos protagonizando estes momentos. E o que é que nós estamos fazendo para contribuir? Ah, mas eu não posso ter uma guerra lá, que eu só não sei que eu fosse para lá e pegasse um lado e fosse pegar lá. Peraí, não. As armas do Cristo é diferente. Evangelho é paz. Evangelho é amor. Evangelho é harmonia. E o Evangelho nos ensina que há uma fortaleza, um laço que prende a criatura ao Criador, que é ativado através da prece, da oração. E a oração, ela é capaz de ser utilizada pelo plano espiritual e exponencializar o seu potencial, beneficiando alhures. André Luiz não conta nas suas obras que ficou procurando no Rio de Janeiro alguém em oração e ele não achou. Mas ele não estava procurando alguém que estivesse ali conscrito, orando. Ele estava procurando alguém que estivesse trabalhando em oração. Alguém que estivesse andando a rua com o pensamento elaborado no bem. Porque a oração, ela se faz a todo instante, dependendo daquilo que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos. Porque a prece, ela não se restringe ao ato de nos reservarmos e naquele instante dedicarmos o pouco que temos para nos conectarmos com Deus. Mas nós podemos estar conectados com Deus através do trabalho, da atividade útil. E trabalho quer dizer uma conversa edificante. Porque se eu estiver conversando com alguém algo que seja edificante, eu estou em prece, em oração. Porque o resultante daquela conversa é a compreensão de um pelo esclarecimento do outro, mas entre os encarnados, porque um está acompanhado de alguns e o outro acompanhado de outros. Porque nós não andamos sozinhos. Ele não falava que se andava com aquelas sombras em volta. São as companhias, os pensamentos que nós emitimos quando estamos muito ocupados e preocupados com as coisas. Não é que nós não vamos nos preocupar, mas nós vamos nos ocupar com a consciência de que tudo tem solução, desde que nós tenhamos a paciência, o entendimento, a fraternidade. Mas, sobretudo,
a caridade. O Evangelho de Jesus é amor. Caridade e amor em ação. E fora da caridade não há salvação. Este é o lema da doutrina espírita do Evangelho redivivo. Porque o amor, conforme Jesus nos deixou, ainda não atingimos este amor. Mas a caridade nós podemos, que é Ele em ação, já conquistar este amor gradativamente. E para praticarmos a caridade, não adianta querer perdoar nem ter indulgência. Sem ter benevolência. Porque ninguém tem indulgência ou perdoa se não tiver boa vontade. Didaticamente, eles nos ensinaram que Jesus nos ensinou que caridade é benevolência, indulgência e perdão. Isso é para nós entendermos. Na prática, ninguém é indulgente, ninguém perdoa sem benevolência, sem boa vontade. Então, pelo menos, vamos eleger uma delas? Eu não quero perdoar, nem quero ser indulgente, não. Eu quero ter boa vontade, todo mundo indistintamente. E eu vou trabalhar isso. Aí eu vou me surpreender. Porque quando eu tenho boa vontade com o Marcelo, a imperfeição do Marcelo eu nem vejo. Porque a minha boa vontade impede. Mas Marcelo, Marcudinho, aquilo que eu fiz, você me perdoa? Perdoar por quê, meu amigo? Não há necessidade, porque eu tenho benevolência para com ele. Olha como as coisas acontecem e na prática a gente não consegue dissociar. Mas é necessário que pratiquemos uma delas com fervor para que nós possamos construir a paz dentro de nós. Então a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E viver em paz no mundo de hoje só tem uma solução. Ou nós vivemos com Jesus, ou nós vamos continuar sem paz. Porque com Ele, nós construiremos um mundo melhor, dentro de nós, primeiramente, para podermos dizer a Ele, aos outros, eu te dou a minha paz. Sem falar, mas na convivência diária com os outros, as pessoas verificarem que nós estamos em paz. Para finalizarmos, devido ao nosso tempo, vou lhes contar um fato muito singelo. O nosso amigo Nestor Mazotti foi presidente da Federação Espírita Brasileira e ele desencarnou. Na hora lá do velório, uma senhora de cabelos brancos, sua esposa, levantou-se e falou umas palavras de despedida com muito equilíbrio. Tinha um rapaz ao meu lado, ele não era espírita. Eu notei porque não era do nosso conhecimento. E naquele momento ele ficou muito admirado. Imagino que tenha sido amigo, talvez dos filhos, da família, do trabalho, que foi ali representar aqueles com os quais eles conviviam. E ele falou para o outro, assim do lado, quem é essa senhora? Porque ele ficou admirado que naquele momento, que é o momento de quem não tem a compreensão da imortalidade, da vida, do espírito imortal, que é um momento de desespero, de choro, de lástima. Mas as palavras da Maria Eunice foram palavras de equilíbrio, de entendimento, de compreensão, no até logo. E ele, quando perguntou, o outro não respondeu, eu estava do lado e disse assim, olha, é a esposa dele. Só disse isso para completar a chave e ele sair reflexivo. Um outro fato rápido. Encontrei uma pessoa numa solenidade e disse assim, o senhor presidente da FEB queria falar com você há muito tempo, etc. Tudo bem. E na hora do terminou a solenidade, teve um momento que ele veio falar comigo, ele falou, você sabe como é que eu me tornei espírita? Eu disse, não. Papai, muito católico, e não morava numa cidade do interior.
pequena, e todo mundo se conhecia, e teve um fato da morte de acidente de uma pessoa, de uma família conhecida nossa. Mas foi aquilo que a cidade ficou estupefata com o fato. E na hora do velório, estavam lá os pais serenos, em paz. E o pai dele estava em guerra, porque eu estava vendo aqueles pais em paz e ia dizendo, gente, como é que eles podem ficar assim? Porque eu, diante disso, eu não teria esse comportamento. O interior do pai dele estava em guerra. Quando terminou, ele disse que não resistiu. Aí foi para o pai daquele que o filho havia desencarnado e perguntou para ele, me explica uma coisa, eu também sou pai. Como é que você passa por uma circunstância dessa, que comove todos nós, a cidade inteira? Eu estou comovido como pai, e eu te vejo assim, nessa tranquilidade. Você tomou algum remédio? Você tomou alguma coisa? Aí o pai sabiamente respondeu, olha, meu amigo, nós valorizamos muito mais o espírito do que o corpo. Aquele pai que estava agoniado saiu reflexivo. Consequência, tornou-se espírito. Foi conhecer, foi ler, para entender como é que aquele homem tem paz. E ele se lembrou que pode acontecer comigo, e eu não quero ficar nesse desespero que eu estou, do filho do outro, que foi acidentado e eu estou em guerra e ele está em paz. Eu quero essa fórmula. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, a gente gostaria de ficar conversando aqui, né, muito sobre essas coisas de Jesus, de paz, neste momento que o mundo passa. Mas nós temos tudo para vivermos em paz. Que continuemos estudando essa doutrina maravilhosa, mas, sobretudo, que não nos detenhamos apenas na teoria, mas que saiamos do cognitivo para o sentir e no dia a dia nós pratiquemos. E façamos essa análise, porque depois que passar esse momento, ficar tudo bem, vai ficar difícil eu saber se estou no meu interior em guerra ou em paz. Este é o grande momento de eu saber se eu estou em guerra ou se eu estou em paz. Porque depois de ficar tudo bem, é difícil, eu vou olhar, está tudo bem fora, eu não vou receber nenhum input que me impulsione a eu saber se eu estou em guerra ou em paz. Mas agora é o grande momento para nós aferirmos esta condição. Que nós façamos essa aferição e trabalhemos em nós a presença do Mestre amado Jesus, que hoje a luz da doutrina espírita vai nos tornando mais mansos, vai nos tornando mais compreensivos, mais obedientes e mais resignados. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe com a sua paz e que todos nós a construamos dentro de nós. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Muita paz.